E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu não vou me dirigir tanto aos alunos de natação, pessoal que pratica. Hoje eu vou me dirigir mais aos meus colegas profissionais, professores de natação, né? Principalmente, claro, aos menos experientes, pessoal que está começando agora, né? Professores experientes, talvez já saibam tudo que eu vou dizer aqui. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o uso da voz, que é muito importante, não precisaria nem dizer, né? A voz é o instrumento de trabalho de muitos profissionais, radialistas, locutores e dos professores em geral. O professor tem que ter voz, né? Tem que cuidar da voz, é o seu instrumento de trabalho, né? Então, e no caso dos profissionais de educação física, mais ainda, porque em geral trabalham em ambientes abertos, né? Ambientes onde a dispersão do som é muito grande, e precisam ter um cuidado especial com a voz. Então eu queria falar um pouquinho disso. Primeiramente, eu vou deixar claro que o que eu vou dizer aqui são dicas muito práticas, muito do meu dia a dia, muito do cotidiano. E é claro que se o profissional tem dificuldades com a voz, dificuldades sérias com a voz, de impostação, de timbre, problemas como gagueira, e coisas do gênero assim, existem profissionais próprios para tratar desses assuntos, que são os fonoaudiólogos, né? Os professores, assim como os outros profissionais que usam a voz, que eu citei, não devem se intimidar ou se envergonhar de procurar profissionais para cuidar da voz, né? Não devem. Eu conheço radialistas aí famosos, que são âncoras, inclusive, que fazem exercícios de fonoaudiologia, tem fonoaudiólogo até hoje, e o indivíduo já é famoso. Então a gente deve cuidar da nossa voz. O que eu vou dizer aqui são dicas absolutamente básicas, absolutamente da minha vivência pessoal. E eu vou tirar fora aqueles cuidados básicos, né, que a gente deve ter sempre uma garrafinha de água, né, para poder hidratar as cordas vocais. A gente deve ter boas pastilhas sempre à mão, caso você sinta alguma coisa, né? Um líquido próprio para fazer gargarejos à noite. Esse cuidado todo com a voz é importante que a gente tenha. Mas eu vou falar de algumas outras dicas que acho que são importantes também. Primeira coisa é a gente deixar claro que o profissional de educação física, e em especial o professor de natação, precisa impostar a voz. Falar numa voz natural, numa voz normal, não é para o profissional de educação física. Como eu disse, o profissional de educação física trabalha via de regra em ambientes abertos, e o profissional de natação ainda pior, ele trabalha num ambiente barulhento, que concorre com o barulho da água, né? Quem trabalha em piscina aberta, então, é pior ainda, né? É um ambiente adverso para a voz. Você tem que fazer uma certa impostação da voz. Difícil definir, eu não sou especialista. Impostação da voz é uma espécie de conjugação entre você aumentar um pouquinho o volume dela, dar a entonação correta nas palavras para as pessoas entenderem tudo que você está dizendo, uma dicção correta, articulação das palavras corretas, para que as pessoas possam entender, pessoas que mesmo que estejam ou próximas a você, mas com ruídos concorrentes, ou distantes de você, que as pessoas possam entender aquilo que você está dizendo. Impostar a voz. É preciso que o profissional faça isso. Quem já tem uma voz naturalmente elevada, o pessoal brinca muito comigo, que eu tenho a voz naturalmente mais alta, leva uma certa vantagem, né? Fica mais fácil. Profissionais de natação, profissionais de educação física que têm aquela voz mais baixinha, mais comedida, vão ter que dar atenção para esse detalhe, né? Impostação de voz é importante. Querer que todo mundo te ouça numa voz natural e normal, como essa, por exemplo, que eu estou usando aqui, não faz sentido, tá? Segunda coisa é a colocação do professor. O professor tem que se colocar para ser ouvido, se colocar de maneira o mais próxima e o mais equidistante possível de todos os seus alunos. Não tem sentido numa piscina semiolímpica, os alunos do outro lado da piscina, você está querendo dar muita instrução do outro lado. Espera que eles voltem. Você no máximo faz um volta e conversa aqui, fala aqui,
né? Explica o que tem que explicar com eles mais perto, né? Se você está muito em cima deles, eles estão olhando muito de baixo assim para você, tal, você pode ou abaixar, você agacha para chegar um pouco mais perto deles, ou se você estiver num ângulo da piscina, num dos cantos da piscina, você deixa a criançada numa das bordas e você fica na outra borda para poder ficar meio que de frente, e eles poderem ter um ângulo de visão melhor, sem forçar pescoço, e eles vão poder ver a sua linguagem corporal, eles vão poder ler um pouquinho os seus lábios, além de te ouvir, então fica mais fácil, né? Eles complementam, o pouco que eles não conseguirem te ouvir, eles vão complementar com essas outras leituras, e aí fica mais fácil deles entenderem aquilo que você está dizendo. O professor tem que se preocupar com isso. Quem dá aula em piscina aberta, por exemplo, que tem sol, o sol tem que estar nos seus olhos, e não nos olhos dele. Você tem que estar de frente para o sol, e os alunos de costas, né? Se você, para conforto seu, fica de costas para o sol, os alunos vão ficar com assim, olhando para você, e não vão conseguir te ver direito. A atenção deles vai ser muito ruim, por mais que você queira explicar uma coisa, eles não vão conseguir. Então a sua colocação diante dos alunos, para poder usar bem a sua voz, é importante. Não adianta você ter uma impostação de voz, uma voz boa, até orientado por fonoaudiólogo, se você se coloca mal. Precisa ficar atento nisso. Outra coisa é você ser oportunista com relação às coisas que você diz. Você tem que esperar a atenção de todos. Enquanto está todo mundo chegando, você espera todo mundo chegar. Aí tem gente acabando de fazer aquelas respirações, você espera acabar as respirações, faz algum comentário, alguma outra coisinha assim que não seja importante para a aula. Mas na hora de dar uma instrução, na hora de dar um educativo, de descrever o educativo, quantificar, dar o foco, que eu falo tanto, né? Você tem que ser oportuno, esperar todo mundo estar olhando para você, ter a atenção de todos, atenção unânime, ou pelo menos a grande maioria. Tem sempre os mais desatentos e tal. Você deve, pelo menos a atenção majoritária você deve ter. Você deve esperar isso e ser oportuno. A criança afundou um pouquinho na água assim, ela já não está ouvindo você. Ela já não está ouvindo. Né? A criança está de costas para você e ela não está te ouvindo. Né? Você fala, mas ela está de costas só, mas a cabeça está para fora d'água. Mas está de costas, ela não está te ouvindo. Atenção e audição parece que nas crianças caminham muito juntos. Né? A criança tem que estar de frente para você, olhando para você. Às vezes eu até brinco com as minhas crianças, olha aqui no branco dos meus olhos. Eu peço para eles olharem, e aí ele fala, presta atenção naquilo que eu vou dizer, tal. Então, importante que a gente seja oportuno com relação a isso. Outra coisa, na hora de a gente dar alguma orientação, é importante que a gente seja enxuto, né? Crianças, o nível de concentração deles, eles não aguentam ficar muito tempo. Adulto ainda suporta mais uma explicaçãozinha um pouco mais longa, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos na borda da piscina explicando. Criança, você tem que ser bem enxuto, você tem que ser simples e você tem que fracionar tudo que você tem que dizer para eles a respeito daquele determinado movimento. Você fala um pouquinho, deixa eles fazer, aí fala outro pouquinho, deixa eles fazer. Então você vai fracionando em doses homeopáticas tudo aquilo que você tem que dizer, né? E essa é uma estratégia. Mas tem uma outra estratégia, eu vou dar uma dica para vocês. Eu faço isso. Se o dia não está muito frio, que aí não dá para fazer isso. Às vezes eu tenho que dar uma explicação um pouquinho mais longa, um pouquinho mais detida, e eu gosto de... Eu quero que ela seja dada toda de uma vez, para o pessoal tirar todas as dúvidas, o pessoal entender. Eu estou abordando pela primeira vez um determinado movimento, uma determinada coisa. Eu tiro todas as crianças para fora da piscina, como se fosse um tempo do vôlei, né? Tira todo mundo para fora da água, fala, gente, presta atenção, vou explicar um negócio para vocês. Na hora de fazer o deslize, importante aquela posição assim, para que o braço fique assim, cabeça apoiada, para furar a água, para cortar, para não oferecer resistência, cabeça baixinha e tal. Quero que vocês todos façam assim, ok? Entra na água, e todo mundo entra na piscina de novo para fazer a coisa. Eu faço isso, dá muito certo. Uma explicação um pouquinho mais longa, um pouquinho mais detalhada, eu faço isso. E outra coisa, fora d'água você pode também pegar um aluno e no aluno fazer a demonstração. Olha, quero o braço estendidinho, abaixa bem a cabeça. Isso, ó, quero a cabeça assim. Então, viram? Viram? Então eu aproveito e faço uma explicação assim. Os alunos todos vão estar pertinho de você, vão estar próximos, você não precisa
elevar muito o volume da voz, você só imposta um pouquinho a voz para todo mundo ouvir, e você está fazendo essa demonstração. Isso dá muito certo, eu faço ocasionalmente. Mas é de vez em quando isso. O que eu faço mais é fracionar as informações com as crianças na água. Tá? E a última dica que eu queria dar é para a gente reservar a nossa voz para a parte mais nobre da aula, que são as explicações e os feedbacks, que é coisa que só pode ser feito com a voz. Eu falo isso porque eu tenho muito colega profissional que adora dar saída de tiros com a voz. Vai. O desgaste é muito grande, E aí você deve ficar atento a isso. Para isso existe apito. Eu acho que todo profissional de natação tinha que ter um bom apito. Seja esse de dedo da Fox, tem o Fox de pendurar, pode ser marca Fox, pode ser marca Balilla italiana, pode ser uma outra marca. Todo profissional de natação tinha que ter um bom apito. E ele tem que dar saída com apito. Isso poupa a voz. Poupa demais. Tem professor que fica a aula inteira dando saída com a voz. Ele gasta muito a garganta, as cordas vocais, quando ele tem o apito. Bobagem. O apito é muito estigmatizado, né? Os filmes de Hollywood sempre põem o profissional de educação física, um sujeito grandalhão, musculoso, com apito de pendurado no pescoço e burro, né? Eu sei disso. Mas a gente não deve ligar para isso. Não deve ligar. Devemos ter todos um bom apito. Na mala de todo bom profissional de natação, tem que ter um bom apito para que ele poupe a voz e deixe a voz, como eu disse, para atividade mais nobre, que são explicações, correções, feedbacks, entendeu? Precisa ter esses cuidados, ficar alerta com relação a isso. Tem gente que... Outra dica, quando você tem um quadro branco, se você tiver um quadro branco na piscina, desses que você possa escrever, tem muito técnico que já põe o treino lá. Quer dizer, ele não precisa nem dizer o que precisa ser feito. Olha, o treino está aqui na lousa, e ele se ocupa só dos feedbacks, só das correções, parte técnica, parte de intensidade. Olha, faz mais forte. Acho que está muito fraco, você pode fazer mais forte. Olha, cuidado desse cotovelo aí. Fica atento. Essa é a parte importante. Isso tem que ser feito com a voz. O resto, o que puder deixar escrito, deixa escrito. O que puder usar o apito, usa o apito. Reservar a voz, né, para aquilo que só ela faz. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma dica muito rapidinha para os meus colegas. Algumas coisas têm até uma certa lógica, mas a gente às vezes esquece. E na borda da piscina a gente se desgasta muito, perde muito a voz, e com isso cai a qualidade da nossa aula demais, né? A gente já enfrenta tantas dificuldades e o professor acaba também enfrentando dificuldades com a própria voz. Isso não é bom. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, o canal está crescendo. Inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho para vocês receberem aviso sempre que eu subir vídeos novos. Divulguem o nosso canal para os seus colegas, tanto pessoas que gostam da natação, que amam a natação, que nadam, que estão aprendendo a nadar, como profissionais que ensinam a natação, gente que está divulgando a modalidade, gente que está ensinando a modalidade por esse país afora. Divulguem, peçam que eles se inscrevam aqui. Tá bom? Tchau!